Meu marido é ótimo, ele realmente é. Ele é muito respeitoso comigo, ele me mima e cuida de mim. Eu estou chegando bem perto dessa hora. É o que devo fazer. Eu nem questiono mais isso. Neste ponto não sei o que vai acontecer. Eu posso ser pego imediatamente. Basicamente, posso estar morto em 2 semanas ou 3 semanas. Eu não sei. Agora, tudo depende da sorte. Em abril de 2012, a casa da família Keller explodiu em North Bend, Washington. Quando os bombeiros entraram, encontraram Lynette e Kayleen mortas com tiros na cabeça e o marido, Peter Keller, ele simplesmente tinha desaparecido. O que parecia um incêndio acabou virando em poucas horas um dos casos mais estranhos e chocantes da região. A investigação mostrou que Peter vinha construindo um bunker secreto no meio da floresta, registrando tudo em vídeos que ele mesmo gravava. Ali, ele revelava que queria viver isolado, longe da família e que chegaria o dia em que teria que fazer algo que não queria. Os policiais iniciaram uma caçada enorme atrás dele, usando helicópteros, rastreadores e até a SWAT. E quando finalmente encontraram o bunker, descobriram a verdade sobre o homem que todos achavam ser apenas um pai de família trabalhador. Bom, essa é uma história bem pesada que você vai conhecer no vídeo de hoje. Eu sou Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Peter Alex Keller, norte-americano, nascido no dia 17 de dezembro de 1970, ele levava uma vida aparentemente comum ao lado da família em North Bend, do lado leste ali de Seattle. Grande parte do que sabemos sobre ele hoje só existe porque a sua esposa, a Lynette, ela costumava gravar momentos do dia a dia e postar esses vídeos no YouTube, registrando sem querer capítulos importantes da história que viria à tona depois. História essa que termina de maneira trágica e lamentável. O casal. Segundo os vídeos da própria Lynette, ela e Peter, eles se conheceram ainda no ensino médio. No começo, ela não dava muita bola para ele, mas conforme foram se aproximando e virando ali melhores amigos, a relação começou a mudar. Eles tinham sonhos bem diferentes. O Peter, ele queria casar e construir uma família, enquanto a Lynette, ela não tinha essa pressa toda. Mas havia um detalhe curioso: a irmã de Lynette, ela era apaixonada por Peter e, mesmo assim, incentivou a irmã a dar uma chance para ele, dizendo que ela poderia se arrepender se não tentasse. E foi exatamente esse empurrãozinho que fez o namoro começar. E dali para frente tudo andou muito rápido. No primeiro mês juntos, Peter já falava em casamento, com 3 meses repetiu a ideia e Lynette, ela sempre dava uma escapadinha do assunto. Só que pouco depois dessa segunda investida, ele finalmente fez o pedido oficial e ela aceitou. Quando estavam ali por volta dos 23 anos, nasceu a filha deles, a Kayleen. Peter trabalhava consertando computadores, enquanto a Lynette, ela se dedicava ao artesanato, scrapbooks, flores de papel e vendia online. E claro, também tinha os vídeos que ela postava no YouTube. Oi, papai. Consegui pegar o rosto dele. Vocês não me deixam tirar muitas fotos. E em tudo isso, o Peter, ele era extremamente presente, principalmente porque a Lynette, ela não podia trabalhar fora devido a uma condição médica. No final das contas, o Peter parecia realmente apaixonado pela esposa e pela filha. Em 2012, o casal tinha 41 anos e a filha já estava completando 18. Eles viviam em um estacionamento de trailers em North Bend e pareciam levar uma vida bem tranquila, feliz, algo que dava para notar nas próprias gravações da família. Oi. Você a está filmando? Sim. Vamos gravar bastante e depois cortar todo o lixo fora. Mas o que ninguém imaginava é que por trás daquela rotina simples, nem todos estavam realmente satisfeitos com o rumo que a vida tinha tomado. O caso. Tudo parecia tranquilo, mas no dia 22 de abril de 2012 alguma coisa mudou. Alguns vizinhos do estacionamento de trailers ouviram uma espécie de explosão e logo depois perceberam que a casa da família Keller estava em chamas. Assim que viram a fumaça, ligaram para o 911, o número de emergência lá dos Estados Unidos, por volta das
8h45 da manhã. Os bombeiros então já estavam no local, coisa rápida, né? E a polícia também foi chamada para a região. O fogo estava muito alto e por isso os bombeiros precisaram esperar tudo apagar antes de entrar e tentar entender o que tinha acontecido. Quando finalmente conseguiram chegar até o interior da casa, se depararam com uma cena terrível. A Lynette e a Kayleen, elas estavam caídas no chão, ambas com marcas de tiro na cabeça. O gato e o cachorro da família também tinham sido mortos da mesma forma. Só isso já seria estranho o bastante, mas logo ficou claro para as autoridades que o incêndio havia sido provocado. Um dos indícios era a quantidade de móveis empilhados, bloqueando a entrada, além de 7 latas de gás espalhadas pelos cômodos. Também encontraram ali muita munição e um dispositivo ali explosivo artesanal. Essas latas de gás, aqui não tá gás, mas provavelmente gás, né? É gasolina, então é bem provável que sejam latas de gasolina mesmo, né? Diante de tudo aquilo, a pergunta inevitável surgiu, né? Onde estava Peter? Será que ele tinha fugido para se salvar ou fugido justamente por ser o responsável? As investigações. Senhores, uma pausinha rápida aqui para eu te fazer uma pergunta. Você gosta de futebol? Então presta atenção porque eu vou te mostrar onde eu faço as minhas apostas antes mesmo do jogo começar. E é óbvio que eu tô falando da Blaze, patrocinadora oficial desse canal. Na Blaze você encontra de tudo: Campeonato Brasileiro, Champions League, Libertadores, com cotações em tempo real e uma plataforma rápida e simples de usar. Lembrando que a Blaze é uma plataforma para maiores de 18 anos, regulamentada pelo Ministério da Fazenda e possui autorização oficial para operar. Pessoal, estamos aqui então na área de esportes da Blaze. Vamos fazer a nossa aposta esportiva hoje. Eu vou aqui para um campeonato inglês, tá? Vamos para o Premier League, porque tem na Blaze também não só jogos nacionais, mas nós temos também jogos internacionais. Como não tá tendo tanto jogo aqui no Brasil por enquanto, né? Eu vou aqui para Inglaterra e aí eu vou escolher a Premier League porque lá vai ter um jogão no sábado que é aqui, ó, Chelsea contra Everton FC. Bom, a odds pro Chelsea tá 1.67 e pro Everton FC tá 5.0, tá? Eu vou de Chelsea, é claro, né, favorito. Vou efetuar aqui a minha aposta, escolher o valor. E tá feito, tá vendo? Simples e rápido, e agora é só esperar e aguardar o jogo que vai acontecer no sábado, dia 13. Para participar é simples, junte-se à Blaze acessando o link que vai estar aqui na descrição ou escaneando o QR Code que está aqui na tela. O cadastro é 100% digital e seguro, lembrando, apenas para maiores de 18 anos e jogue com responsabilidade. Os investigadores descobriram pelos registros telefônicos de Peter que ele não usava o celular desde o dia 20 às 8h47 da noite. A partir disso, começaram a conversar com familiares e amigos tentando encontrar qualquer pista nova. O pai de Peter contou que não falava com ele desde novembro de 2011. Já o namorado de Kayleen, ele disse que não conseguia imaginar um motivo para Peter matar a própria família, né? A filha, a esposa, mas acabou lembrando de uma informação que acabou sendo bem importante. Ele contou que 2 semanas antes do crime, Kayleen, ela acabou comentando que o pai estava construindo um acampamento na floresta chamado de Camp Keller, porque acreditava que precisava se preparar para o fim do mundo. E aí a coisa começou a fazer sentido. O namorado ainda comentou que, apesar de conviver bastante com a família, não conversava muito com Peter, mas se recordava de uma vez em que ele quis mostrar sua coleção de armas, várias pistolas e até uma R-15. Durante a investigação, descobriram também que Peter cuidava de todo o dinheiro da casa e que a Lynette, ela chegou a comentar com parentes que o marido guardava muito dinheiro, acreditando que quando se aposentassem poderiam até ficar milionários. O que ela não sabia era que a maior parte dessa grana estava sendo investida no tal acampamento da floresta, que no fim das contas era um bunker completo. Com isso, as autoridades perceberam que o incêndio tinha sido uma tentativa de destruir provas. Um juiz aprovou um mandado de busca e a casa pôde ser revirada por completo. Entre os itens encontrados havia um notebook, computador, celular, 21 discos de mídia que acreditavam ser ali de Kayleen,
um HD externo e um disco rígido, ou seja, a tentativa de eliminar evidências não funcionou, e foi justamente em um desses discos rígidos que surgiram imagens importantes. Vários vídeos gravados pelo próprio Peter, filmados como vlogs, onde ele aparecia construindo o bunker e explicando detalhadamente tudo o que ele estava fazendo. Nesses vídeos também dava para perceber que o cachorro era praticamente o parceiro inseparável de Peter, e por isso as autoridades concluíram que ele provavelmente foi morto para não indicar o caminho até o bunker. Elas também notaram que as gravações começaram alguns meses antes de Killeen se formar, e nelas Peter dizia que quase todo fim de semana ele se dedicava ao trabalho no bunker. Entre construir e abastecer o lugar com suprimentos, ele dizia passar cerca de 9 horas lá dentro. Peter estava completamente obcecado com aquela ideia. Nos vlogs comentava que não gostava de se filmar porque conseguia se ver como os outros o viam, e ainda revelava que o seu sonho de adolescência sempre foi ter uma casa subterrânea, só para poder viver isolado, longe de qualquer pessoa. Então dá para perceber que o sujeito já não era muito equilibrado, né? Nos vídeos, Peter mostrava os equipamentos que usava na construção e também os suprimentos que ia acumulando, comidas, produtos de limpeza e até um gerador de energia que carregou até o local. Ele fez fogão a lenha, instalou uma chaminé, enfim, montou um espaço completamente funcional. Segundo Peter, o plano dele era viver 10 anos naquele bunker isolado, só que isso levantava uma grande dúvida nas autoridades. Se ele parecia ter uma vida boa com a família, por que queria viver tanto tempo ali completamente sozinho naquele lugar? Nos vídeos que gravava, Peter mostrava que apesar das aparências, não estava feliz com a própria rotina. Dizia que a Lynette sugava o dinheiro dele e que isso o deixava exausto, e ainda soltou uma frase bem estranha, que estava chegando o dia em que teria que fazer algo que não queria fazer. A verdade é que o cara estava bem insatisfeito com a sua vida. Nos vlogs, ele ainda comentava que preferia sair roubando bancos e farmácias, porque ao menos a vida seria mais emocionante. O jeito como falava nos vídeos fez as autoridades suspeitarem que ele talvez estivesse enfrentando um quadro severo de depressão. Just trying to live and pay bills and live as a civilian and go to work, it just freaks me out. It's actually more comfortable for me to think about living out here, robbing banks, pharmacies, just taking what I want for as long as I can. At least it'll be exciting. Won't be boring. And I don't have to worry about Lynette or Kayleen. Enfim, era evidente para todos quem havia provocado aquela tragédia na casa, ali mesmo. A procura por Peter. Peter virou o assunto principal do caso, mas encontrá-lo não seria nada simples. As autoridades até desconfiavam que ele estivesse escondido no tal bunker, só que o lugar ficava no meio da floresta e a localização exata continuava um completo mistério. Pouco depois do incêndio, o carro de Peter foi localizado no centro de North Bay, ainda com as chaves no contato. A polícia também descobriu que pouco antes de tudo acontecer, ele havia sacado $6.200 da conta da família. Ou seja, estavam caçando o homem de todas as formas possíveis, e a possibilidade dele estar escondido no bunker continuava sendo a principal suspeita. Durante a investigação, as autoridades encontraram uma foto em que apareciam montanhas ao fundo, as chamadas Cascade Mountains, e um desses detetives que estavam investigando o caso, reparou que havia também ali uma linha de energia cruzando a imagem. A partir disso, ele levantou a hipótese de que o bunker poderia estar naquela região. Para avançar nas buscas, a polícia pediu a ajuda de um homem chamado Troy. Ele era técnico em explosivos e rastreador experiente do gabinete do xerife. Ele suspeitava que o Peter pudesse estar perto de alguma torre de água. Então ele e uma policial seguiram para a floresta caminhando discretamente, usando roupas que os ajudassem a se misturar aos moradores da região que estariam ali apenas fazendo uma trilha. Com as pegadas encontradas na floresta, sinais de fumaça vindo de um ponto específico e relatos de moradores que afirmavam ter visto o carro de Peter no início da trilha, os investigadores finalmente conseguiram identificar o local exato onde o bunker estava escondido. Eles começaram a seguir pegadas na terra que acreditavam ser de Peter.
As equipes que participavam da busca também receberam a informação de que o assassino poderia estar usando um scanner. Então precisavam evitar qualquer chance de ele descobrir o que estava acontecendo. As autoridades planejaram cada passo, já que pelos vídeos sabiam que o Peter tinha levado armas para o bunker. O bunker era uma façanha impressionante de engenharia, considerando que os suprimentos de Peter foram coletados na floresta ao redor ou trazidos de sua casa, situada a 1 hora de caminhada. Essa é uma visão externa. O crime, claro, tinha chamado a atenção da imprensa inteira e dezenas de repórteres se espalharam pela região, mas todos foram proibidos de transmitir qualquer coisa. As autoridades temiam que o Peter tivesse um rádio e percebesse então que estavam por perto, se ele conseguisse perceber, pudesse inclusive fugir ou reagir atirando. Os agentes da SWAT avançaram e lançaram uma bomba de gás lacrimogêneo por uma das pequenas janelas do bunker. Depois disso, ficaram ali em completo silêncio, esperando que alguma reação acontecesse. Acreditavam que o Peter teria que sair ali a qualquer momento, Só que nada aconteceu. 10 minutos se passaram e tudo continuava exatamente igual. As horas foram passando, a noite caiu, a equipe da SWAT começou a ser revezada e mesmo assim Peter não aparecia. Quando amanheceu, já no dia 28 de abril, os oficiais continuavam posicionados, mas o sujeito simplesmente não dava sinal de vida. A polícia então pediu ajuda novamente a Troy, dessa vez acompanhado de outro técnico em explosivos. A solução encontrada foi levar ali os 2 de helicóptero até o bunker, usando cabos longos e carregando explosivos dentro de uma bolsa presa entre as pernas. Na noite anterior, alguns policiais tinham ouvido estalos vindo de dentro e já suspeitavam que Peter pudesse até estar morto. Não havia certeza, mas como não existia nenhum movimento lá dentro, precisavam agir de algum jeito. Troy mais uma vez entrou em cena. Ele analisou o local e calculou quantos explosivos seriam necessários para abrir o teto do bunker, sem destruir o restante da estrutura. A ideia era romper apenas o topo, deixando tudo intacto para a investigação. Com isso, os agentes da SWAT jogaram uma câmera lá dentro. Foi então que viram que Peter estava sobre uma poça de sangue. Nesse momento, detonaram o teto, logo depois confirmaram. O corpo encontrado era realmente o de Peter Keller. O bunker. O bunker era bem mais amplo do que imaginavam, tinha 2,5 níveis e alcançava quase 6 metros totais de profundidade. Peter teria trabalhado na construção daquele lugar por quase 8 anos, absurdo, O seu corpo foi encontrado no nível mais baixo do bunker, embora no momento em que ele tirou a própria vida estivesse ali no mais alto, só depois acabou deslizando até onde ele foi achado. As autoridades notaram 2 coisas de imediato. Primeiro, que o bunker era bem maior do que imaginavam. Segundo, que Peter, na verdade, já estava morto desde o dia 27 de abril. Eles também encontraram um caderno de Peter e ali havia um esboço de 2003 mostrando todo o projeto do lugar que ele pretendia construir, além de anotações onde dizia que queria um espaço de laboratório para poder estudar vírus. Mano, o cara loucaço, era tipo ficção científica, fim do mundo, apocalipse, Descobriram que ele havia construído uma espécie de cabana abaixo do nível do bunker. Um corredor longo e estreito levava até o local onde ele guardava suprimentos, garrafas de água, vários objetos e até uma grande quantidade de doces dentro de um balde. Como já mencionado, ele havia levado armas para o bunker, então acabaram encontrando também um grande arsenal por lá, além de várias caixas de munição. Imagina se esse cara tentasse confrontar. Ia dar um certo trabalho, para a SWAT. Ele levou praticamente tudo o que ele achou que precisava. Foram encontradas ali vasilhas de combustível, binóculos, um telescópio e mais de 120 evidências que as autoridades esperavam que ajudassem, de alguma forma, a entender por que tudo aquilo tinha acontecido. Caso resolvido. Nos vídeos, Peter dizia que morrer seria uma espécie de fuga e para ele isso bastava, já que imaginava que acabaria preso, só não sabia exatamente quando isso aconteceria. At this point, I don't know what's going to happen. I may get caught right away. Basically, if I get caught, I'm just going to shoot myself. So, I mean, I could basically be dead in 2 weeks or 3 weeks. I don't know
A essa altura, a polícia já tinha certeza de que a Lynette e a Kaylene haviam sido mortas, né, por Peter, e que essa casa que foi incendiada tinha sido apenas meio que uma forma de destruir qualquer prova que ligasse o crime a ele e ao bunker. Pelos vídeos ficava claro que a sua intenção era viver sozinho naquela construção maluca. Mas os detalhes do crime continuavam difíceis de esclarecer, já que Peter tirou a própria vida e tudo que restou foram as suas gravações e o bunker, que aliás não durou muito tempo. Depois da investigação, o local foi limpo, colocado sob jurisdição e mais tarde destruído. Em 5 de maio de 2012, um memorial foi realizado em homenagem à esposa e à filha de Peter. Já o dinheiro que ele havia guardado acabou sendo destinado a uma bolsa de estudos criada por uma fundação em memória de Lynette e da Kaylene, usada para ajudar estudantes que, assim como a Kaylene, desejavam frequentar um instituto de tecnologia. Então sim, o caso acabou sendo solucionado, ficou confirmado que Peter era realmente o responsável por tudo, mas a verdade é que os motivos reais jamais foram totalmente esclarecidos, porque o único material que restou foram seus vlogs, onde ele deixava claro a vontade de viver sozinho, dizia não estar feliz no casamento e falava sobre um momento em que precisaria fazer algo que não queria, mas considerava necessário. Esse caso, né, acaba sendo interessante, entre aspas, né, por vários motivos, como o fato da Lynette não ter nenhum interesse em Peter no começo, enquanto ele era completamente apaixonado por ela e sonhava em construir uma família. E no fim das contas, foi justamente ele quem destruiu aquilo que mais dizia querer. E o porquê disso? Quando ele perdeu a vontade, quando tudo mudou dentro da cabeça dele, ninguém sabe e provavelmente ninguém nunca vai saber. Talvez seja a ânsia de ter e o tédio de possuir, não é? Comenta aí se você já conhecia esse caso bizarro, né? Tem mais alguma sugestão de outro caso tão enigmático e diferente quanto esse? Comenta aqui que a gente traz a história. Até o próximo vídeo. Tchau.